ver no livro de Samuel, capítulo 2, 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirara, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Nós estamos falando sobre família, o mês de maio, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, seriam dias difíceis, os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, desafeiçoados, e hoje, irmãos, essa geração está vivendo, sim, de fato, esses últimos dias, e as famílias têm sofrido muito, e à luz desse texto, nós conseguimos ver essa história, que foi um pai que fracassou na educação dos seus filhos. E o tema dessa noite, filhos sem limites, famílias feridas. Quando os filhos não têm limites, as famílias acabam sofrendo muitas feridas, muitas frustrações, muita dor, muita angústia. Então, a palavra de Deus diz que com essa história, nem sempre, irmãos, o maior perigo para uma família está fora de casa. Às vezes, a maior crise começa dentro do próprio lar. À luz desse texto, nós conseguimos ver isso. A história dos filhos de Eli nos mostra uma tragédia espiritual. Filhos criados dentro da casa de Deus, envolvidos com o altar, acostumados com sacrifícios, mas não conhecia a verdade, não conhecia verdadeiramente o Senhor. Esse é o retrato dessa história que fracassou. Eli era sacerdote, líder espiritual de Israel, mas falhou em algo tão essencial: conduzir seus filhos no temor de Deus, corrigi-lo com firmeza. Ofni e Finéias, eles transformaram o ministério em benefícios próprios, profanaram o culto e fizeram o povo desprezar as ofertas do Senhor, irmãos. Aqueles que deveriam ser luz, aqueles que deveriam ser o modelo, aqueles que deveriam contagiar, deveriam mostrar o caminho, essa família foi, de certa maneira, um empecilho para que o povo pudesse estar adorando a Deus, pudesse estar ofertando a Deus de uma maneira correta, irmãos. Então, à luz desse texto, ele nos ensina que posição espiritual não substitui caráter. Olha que interessante. Posição espiritual não substitui caráter. Frequentar a casa de Deus não garante transformação. Aqueles meninos nasceram ali. Aqueles meninos tinham posição, mas não tinha transformação. E pais que não corrigem seus filhos podem vê-los se perderem, mesmo perto do altar. Veja a responsabilidade que nós temos. Domingo passado nós falamos da Ana, aquela mãe
né? Aquela mulher que ainda sonhava em ser mãe, mas quando ela colocou no seu coração, se o Senhor me der um filho, eu quero que ele seja do Senhor. Eu quero que ele seja um canal de bênção em suas mãos. Eu quero que ele seja um instrumento precioso. E de fato Samuel foi. E essa história aqui, irmãos, agora está em transição. Aquela família, né, que vem do período dos juízes. Os irmãos sabem a história dos juízes. Muitos anos, né, cada um fazia o que vinha na cabeça. E agora, quando está terminando essa família, por causa da desobediência de Deus, a desobediência a Deus, veio o juízo de Deus sobre essa família. O final dessa história os irmãos já sabem. Os filhos morreram na guerra. O pai, quando ficou sabendo da notícia, caiu da cadeira e veio a falecer. Essa foi a sentença, essa foi a justiça de Deus, pois eles estavam profanando o altar do Senhor. Eles estavam, irmãos, em outras palavras, roubando aquilo que era devido a Deus. Então, no verso de número 26, né, nós conseguimos ver a diferença, o contraste. Verso 26 do capítulo 2, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então veja, estava chegando o final daquela família, daquele período, mas agora aquele menino que foi consagrado ao Senhor, que a mãe dedicou aquele filho ao Senhor, estava crescendo no favor do Senhor, irmãos. Estava crescendo em estatura, em conhecimento, e ele foi grandemente usado pelo Senhor. Então, enquanto os filhos de Eli se corrompiam, Samuel crescia diante de Deus em fidelidade. Em fidelidade, irmãos. Isso é algo desafiador, porque os nossos filhos crescem muito rápido. Passa muito rápido os dias, irmãos. E muitas vezes nós apenas amamos o sucesso dos nossos filhos. Quantas e quantas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham o melhor de estudo, educação, de faculdade, de profissão. Isso não há nada de errado, irmãos. Mas muitas vezes nós colocamos o olhar apenas nessas coisas e esquecemos de outras coisas. Veja, o Eli era um sacerdote. Ele teve que passar isso para os seus filhos. Mas é bem provável que ele não conseguiu passar de uma maneira visível, uma maneira notória. E esses filhos fracassaram nessa função. E foi algo vergonhoso ao olho dos seus pais, ao povo de Israel, pois o caráter deles era de vergonha. Eles roubavam aquilo que era devido ao Senhor. E diz o texto ainda que ele deitava com as mulheres, se prostituía, adulterava. Essa era uma crise, irmãos, que estava acontecendo. Mas a Ana, ela ofereceu o filho ao Senhor. Senhor, eu quero que meu filho seja um canal de bênção em tuas mãos. Eu quero que meu filho seja o reparador dessa brecha. E de fato Samuel foi. Mas a palavra de Deus pontua essa história, irmãos, para mostrar esse período de transição. E o futuro seria o reinado de Davi. Antes veio o reinado de Saul, que os homens escolheram, mas aquele que Deus havia escolhido veio reinar também, o reinado de Davi. Tudo isso é sombra para mostrar o reinado de Cristo, que é o reinado de Cristo perfeito. Então, à luz desse texto, para nós entendermos o que esses meninos, esses homens estavam fazendo, esses sacerdotes, eles estavam fazendo o sacerdócio da maneira que eles achavam que estava correto. Da maneira que eles quisessem. Da maneira egoísta. A palavra de Deus, né, Deus estabeleceu a maneira de o culto acontecer. E lá em Levítico capítulo 7, verso 30 ao 34, diz assim que o peito, né, do animal, a coxa direita pertencia ao sacerdote.
apenas isso. Mas eles não, eles pegavam a gordura. Eles queriam as melhores partes. E as melhores partes eram oferecidas ao Senhor. Levítico 17, verso 6 diz assim que a gordura pertencia a Deus. Mas por causa do egoísmo, por causa da indiferença para com o Senhor, em desobediência a Deus, eles estavam fazendo essa coisa muito feia, irmãos, que era roubar a Deus. Então o texto começa, né, os crimes dos filhos de Eli. Era crime o que eles estavam fazendo, irmãos. E veja que quando as pessoas sabiam que era dessa maneira que oferecia, né, eles falam assim que se você falar, não, pega primeiro essa parte, né, deixa eu fazer essa parte primeiro, se sobrar, não. O moço lá do sacerdote falou, não, verso de número 16, não, porém hás de me dar agora, senão eles iam tomar a força. Veja, irmãos, a pessoa vem com toda a sinceridade oferecer um sacrifício a Deus, conforme a palavra de Deus, e aí chega o sacerdote, chega o servo do sacerdote, não, é dessa maneira. Estava dando mau testemunho, estava sendo pedra de empecilho. Irmãos, isso revela o quanto eles desprezavam ao Senhor. Eles desprezavam ao Senhor. O verso 12, né? Não se importava com o Senhor. Não se importava com o Senhor, irmãos. Diante desse texto, diante dessa história, irmãos, nós precisamos aprender algumas lições. Quando os filhos, nossos filhos, que nascem, né? Não vem com manual lá. O único manual que nós temos é a palavra de Deus. E muitas vezes nós a ignoramos. E aí nós queremos criar nossos filhos da maneira que nos dá na mente, ou porque os nossos pais ensinaram assim. Irmãos, todos nós, como pais e mães, nós iremos falhar. Pode ter certeza disso. Não deveríamos, mas em um certo momento nós falhamos. Certo momento, muitas vezes nós se parecemos com Eli, o sacerdote Eli, que não repreendemos os filhos, que não colocou limites aos filhos, e uma das piores situações, coisas amargas que nós iremos colher, irmãos, é quando nossos filhos não têm limite. Se nós não colocarmos limites, nós iremos colher coisas amargas na nossa vida, irmãos. Então, filhos sem limites, esse texto revela o verso 22, capítulo 2, verso 22. Diz assim, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Veja que não tinha limite. Agora o Eli já está velho, e o falatório está todo espalhado. Os sacerdotes deitam com as mulheres. Fornicação. Mas não apenas diz que é fornicação, mas também é adultério. Se nós lemos, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulos anteriores diz que o filho era casado, né? E assim, eles acabaram, ele acabou adulterando também. Ele era casado, irmãos. Então, não apenas era adultério, mas também ele estava adulterando, irmãos. Algo que desagradava ao Senhor. Era um pecado gravíssimo. O verso de número, capítulo 3, verso 13, diz assim, porque já lhe disse que julgarei, capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Veja, ele não repreendeu os filhos. Os filhos faziam coisas horrendas.
Capítulo 4, verso 19. Diz que o filho adulterava. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, então ele era casado. Mas se ele deitava com outras mulheres, ele estava cometendo adultério, irmãos. E tudo isso diante dos olhos do pai. O pai não colocou limite nos filhos, e os filhos foram crescendo, os filhos foram fazendo. Isso se tornou algo vergonhoso em Israel, irmãos. Quando despreza o altar do Senhor, quando não se importa com aquilo que é sagrado, aquilo que Deus estabeleceu, e o pai que deveria repreender, não repreendia. Os dias são maus, mas o ser humano, com esse DNA pecaminoso, está dentro da nossa casa, vem para fazer parte da nossa família, irmãos. E nós precisamos ter pulso firmes. A palavra de Deus diz que nós precisamos inculcar em nossas crianças. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos viver, irmãos. O Enei fez muita vista grossa. Observe, o texto é muito comprido, a história não dá para nós lermos toda ela, mas eu vou ler alguns versos apenas. Capítulo 2, verso 29. Aqui já é uma profecia contra a casa de Eli, né? Se levanta um profeta e vai avisar o que iria acontecer sobre a casa de Eli. Verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então o pai era cúmplice. Na verdade, o Eli era forte, obeso. Por quê? Porque comia também da gordura que os filhos roubavam. Veja, e a palavra de Deus estava dizendo isso. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim. Quando os pais não repreendem os filhos, está honrando os filhos mais do que a Deus. Irmãos, Deus tem a precisão correta. Ele penetra nossos corações. E aqui Deus levantou um profeta para dizer essa verdade. Então, o Eli estava honrando os filhos, né, quando fazia vistas grossas, quando não repreendia os filhos, e diz o texto que tanto ele e os filhos engordavam das melhores de todas as ofertas. Aquilo que era destinado a Deus. Aquilo que as pessoas faziam com tanto sacrifício, com amor a Deus, para obedecer a palavra de Deus. Aqueles sacerdotes roubavam. Opa, essa carne é menor, essa gordura é menor, essa aqui é nossa. E diz o texto que lá que ele enfiava o garfo, né, com 3 pontas e pegava. É isso aqui que nós queremos. O pai não repreendia, irmãos. Veja a responsabilidade que nós temos. Qual é a lição que nós podemos tirar, irmãos, desse texto? O verso de número 24, capítulo 2, diz assim: Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Veja, ele estava apenas preocupado com a sua reputação, com a vergonha, mas tem que honrar a Deus. Se os filhos estão cometendo erros, tem que repreender, tem que corrigir, tem que pôr limites. O que vão pensar de mim? O que estão dizendo aí? Veja, ele estava preocupado com a sua reputação. Estava mais preocupado, irmãos, em honrar os filhos do que a Deus. Porque se de fato o Eli estava preocupado com o nome do Senhor, ele teria expulsado os filhos do sacerdócio. Teria mandado acabar com aquele vexame, com aquele pecado.
Será que nossos filhos hoje, irmãos, estão servindo ao Senhor? Será que nossos filhos estão nos caminhos corretos que o Senhor estabeleceu? Será que os pais têm se preocupado com isso? Ou será que apenas estamos preocupados com o que o meu filho vai ser no futuro? Essa é uma responsabilidade dos pais também, se preocupar com o futuro dos filhos. Nós não podemos ser omisso nessa questão. Mas a vida espiritual dos nossos filhos é mais importante, irmãos. O Eli deveria ter expulsado imediatamente os filhos. Mas não, ele não teve pulso firme. E por isso veio o juízo sobre a sua casa, irmãos. Eu queria tirar algumas lições. Pais hedonistas, o que significa? Pais hedonistas são pais que vivem guiados principalmente pela busca de prazer, conforto, satisfação pessoal, acima dos princípios, responsabilidade e valores espirituais dos filhos. Então o hedonismo tem a ver com o prazer. E hoje muitos pais são hedonistas. Estão mais preocupados com o prazer que o filho vai dar em ser ter uma boa profissão, ter uma boa educação. Todas essas coisas são boas. Mas se está longe de Deus, se não está conseguindo cumprir o propósito de Deus, diz o texto que eles desprezaram a oferta do Senhor. Ou seja, filhos que desprezam a Deus, que não querem saber do seu Deus. É algo que você tem que pensar. Será que eu não tenho fracassado como pai? Será que não é culpa minha? Será que esse distanciamento do meu filho, será que em um certo momento eu não fracassei? Tudo que nós viemos fazer, irmãos, para que os nossos filhos venham servir a Deus, como eu disse, nós iremos, em um certo momento, fracassar. Porque lá em Deuteronômio capítulo 6, diz que nós precisamos inculcar, e não é apenas no dia do Senhor. O texto diz lá que é andando, ao levantar, ao deitar, fixar nas mãos, na parede, na porta. Veja a urgência, veja a dinâmica, irmãos. É para nós não perdermos tempo. E hoje, via de regra, irmãos, nós somos uma geração muito ocupada. Muito ocupada. Eu acredito que décadas atrás, os pais tinham mais tempo para estar com os filhos. Hoje, por causa do consumismo, das coisas, o luxo que nós temos hoje, ou a necessidade que nós temos hoje, nós queremos trabalhar mais. E aí, muitas vezes, nós terceirizamos a educação dos filhos. E por incrível que pareça, irmãos, pais que trabalham, mães que trabalham, que fazem faculdades, sobra muito pouco tempo para com os filhos. E aí os dias passam rápidos. Quando você vai ver, já está um homem. Deixou de ser uma criancinha. Já é um homem, mas ainda não conhece a Deus. Não sabe quem é o teu Deus. Então, o Eli fracassou em transmitir o amor que deveria ter para com Deus. Mas aqui, irmãos, essa consequência dos filhos de Eli foi porque ele não amava a Deus com todo o seu coração. Ele não priorizava o reino de Deus. Veja, ele apenas estava saboreando aquilo que os filhos roubavam também. Diz o texto que ele era gordo. E quando ficou sabendo da notícia lá, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Por que ele era gordo? Porque ele comia da melhor parte, que era ao Senhor, não era para eles. Então, tudo isso aconteceu debaixo dos seus olhos. Debaixo dos seus olhos. Então, hoje, os pais hedonistas, eles fracassam, porque apenas têm o prazer de ver os seus filhos estar bem, tendo comida, tendo convênio, tendo uma boa escola, estou satisfeito. Mas não se preocupa com os valores espirituais. Pais precisam ter tempo para os filhos.
Se você não tiver tempo para os seus filhos, o mundo vai ter. O mundo vai ter muito tempo para ensinar coisas erradas aos seus filhos. Pode ter certeza disso. Pais, não deixe de repreender os seus filhos. Veja a consequência gravíssima. Assim que o pai percebeu, meu filho, não é dessa maneira. O culto é dessa maneira. É dessa maneira que nós somos responsáveis para fazer a Deus. Deus estabeleceu em sua palavra como que deve ser o sacrifício. Essa parte cabe a nós. Essa parte é ao Senhor. Então, eles estavam roubando ao Senhor e o pai não repreendeu. Então, nossos filhos, desde pequenininho, se você pegar duas crianças, né, vamos pegar a Helena e o Levi. Coloca os dois lá numa sala só e dá um único brinquedo para eles. O que vai acontecer? Eles vão brigar. Quem ensinou isso para eles? Ninguém. Já está no seu DNA. Já está na sua astúcia, como diz a palavra de Deus, irmãos. Então, os filhos, a primeira palavra que ele precisa aprender não é papai e mamãe. Qual é? Não pode isso, não pode aquilo, não pode pegar isso, não pode fazer isso. É assim que nós ensinamos nossos filhos. Agora, se não coloca limite, essa criança vai crescer nos caminhos errados, achando que tudo pode, que tudo tem que girar em torno dela. Então, os pais, desde pequeninos, têm que ensinar, irmãos. Tem que ensinar. Hoje, muitas vezes, os pais estão perdidos, porque existe um padrão deste mundo, né? O padrão deste mundo diz que não pode corrigir, que pai não pode dar umas palmadas nas crianças, né? O governo fala isso, a psicologia fala isso, a sociedade fala isso. Mas da onde que eles tiraram isso? A palavra de Deus diz que nós precisamos corrigir sim os filhos. Não estou falando de espancar, irmãos, mas repreender. E Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Nós precisamos repreender os filhos sim, cedo. Se nós amamos os filhos, nós precisamos corrigir. Se um filho cresce sem correção, irmãos, provavelmente vai virar um marginal. Provérbios 13, 24. Provérbios 23, 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Se nós amarmos os nossos filhos, nós precisamos corrigir. Ah, mas o governo diz, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos demonstrar que nós amamos o nosso filho. Quem não ama, não corrige. E assim vai estar deixando o filho caminhar para o inferno. Provérbios 23, 13 diz isso. Eu termino dizendo que pais precisam viver de maneira como modelo. Tenha um bom comportamento para que o seu filho possa ver hoje. Pode ser por causa de você que seu filho hoje está longe da presença do Senhor. Pode ser. Em um certo momento você fracassou. Em um certo momento você deixou de demonstrar o quanto você ama ao Senhor, o quanto você leva a sério a Deus, o quanto você priorizava a palavra de Deus, o quanto você priorizava o momento de estar no culto com o Senhor. Pode ser que em um certo momento o seu filho não conseguiu ver isso em você. E assim o filho está longe da presença do Senhor. Segundo, que nós possamos descansar na graça do Senhor. Precisamos descansar na graça do Senhor, irmãos.
Todas as vezes que nós vemos os nossos filhos como filho de Belial, né? Filho de Belial significa inútil, um tolo. E diz o texto que nós lemos, né, que eles eram filhos de Belial, verso 12. Todas as vezes que nós olhamos para os nossos filhos e vê a incredulidade, e vê a indiferença, irmãos, nós precisamos descansar na graça do Senhor. Pois eu e você éramos assim também. Mas Deus nos alcançou, Deus derramou o seu favor sobre a nossa vida, e nos transformou, e nos regenerou, irmãos. Então nós conseguimos ver que Deus nos amou, que Deus ama o pecador, e assim Deus pode trazer os nossos filhos para a presença do Senhor, irmãos. Então descanse na graça do Senhor. Seja um modelo de Cristo. Cristo é o modelo perfeito que os pais precisam seguir. Cristo obedeceu a Deus. E nós, imitando a Cristo, nós precisamos obedecer a Deus também. Se esforce, se empenhe nessa caminhada, para que os filhos vejam o quanto você ama a Deus, o quanto você tem prazer de fazer a vontade de Deus. O seu filho precisa ver que você prioriza o Senhor. O seu filho precisa ver que você, de fato, é uma pessoa transformada por Deus. E o último, o nosso papel é formar filhos firmados na graça, irmãos. E isso como é desafiador. O nosso papel é formar filhos firmados na graça de Deus. Será que nós temos conseguido fazer isso? O que tem nos atrapalhado? O que tem nos impedido? Será que é o nosso sucesso, irmão? Será que é a sede pelo sucesso? Para ter mais coisas? Para proporcionar um conforto para a família? Irmãos, o sucesso não vale a pena se a família não está firmados na graça do Senhor. Nenhum sucesso vale a pena. O Davi, em um certo momento, se tornou rei de Israel. Algo maravilhoso, algo almejado por muitos. Mas ele teve esse sucesso, teve essa fama, foi um ótimo guerreiro, mas ele não teve a sua família firmada na graça do Senhor. Teve filhos rebeldes, filhos que usurpou o lugar do pai, filho que abusou da irmã. Veja, que absurdo. Mas o sucesso não valeu a pena, irmãos. Não valeu a pena. Mas ainda eu e você, por incredulidade, muitas vezes nós amamos o sucesso da nossa família. Nós queremos derramar muito suor para obter mais coisas. E esquecemos que os nossos filhos, a maior necessidade deles é ser criados, firmados na graça de Deus, irmãos. Que Deus possa nos conceder sabedoria. Que Deus possa nos ajudar para que nós não venhamos ser como o Eli, um pai que foi omisso, um pai que fez vista grossa, um pai que não repreendeu os filhos, um pai que não foi modelo para os filhos. E assim teve resultados amargos. Essa casa foi destruída por Deus. Essa casa recebeu o juízo de Deus, irmãos. Você que está servindo a Deus, persevere, continue. Você que foi abençoado pelos seus pais que deixou um grande legado, que deixou modelo, que foi exemplo de Cristo, segue, continue seguindo. Aqui tem alguns jovens, né, que futuro breve será pai. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Se esforce. Aprenda o quanto antes a necessidade de você ser um grande modelo para os seus filhos. E a minha oração e meu desejo, daqui 40 anos, se Cristo não voltar, o que nós vamos deixar, irmãos? O que será dessa igreja? A minha oração e o meu desejo é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós.
Se nós fracassarmos nessa transição, né? Nessa passagem de bastão, nós teremos uma igreja muito fraca, irmãos, daqui 40 anos. Os nossos filhos precisam ser mais crentes do que nós. Veja a responsabilidade que eu e você tem. Você, pai e mãe que está aqui nessa noite. Vamos lutar, irmãos. Os dias são maus. Os valores do mundo tentam atacar a família toda hora. Toda hora quer interferir na família. E os nossos filhos são bombardeados, irmãos. Mas nós temos a palavra de Deus como referencial. Que Deus possa nos ajudar a nós praticarmos. Não apenas se tornar ouvintes, mas praticantes. Que nós possamos ser modelo. Um modelo de um espelho. Que os nossos filhos consigam ver Deus em nossas vidas, irmãos. E os nossos filhos possam ter esse anseio, esse desejo, essa vontade de querer ser que nem os pais. Veja que grande desafios, irmãos, nós temos. E assim, se for da vontade do Senhor, se Jesus não voltar daqui 40 anos, 50 anos, a igreja possa ser uma igreja forte, uma igreja firmada na palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado a Deus pela Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se preocupado conosco. O Senhor tem se preocupado com as nossas famílias. O Senhor sabe das nossas imperfeições. O Senhor sabe das nossas necessidades, ó Deus, dos nossos anseios. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a nós compreendermos a Tua palavra, a urgência de nós se tornarmos modelos para os nossos filhos. Os dias têm sido maus, mas nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua proteção, no Teu livramento, ó Deus. Que o Senhor venha proteger as famílias da Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor venha repreender toda ação do maligno. Que o Senhor venha expulsar tudo aquilo que tem atrapalhado, ó Deus, de nós estarmos em Teu altar, com as nossas famílias, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus. O Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, mas nós podemos ser vitoriosos quando nós praticarmos a Tua santa palavra. Quando toda a nossa família, cada membro, ó Deus, possa compreender e com a ajuda do Espírito Santo a viver, colocar em prática, ó Deus, nós teremos famílias fortes, nós teremos igrejas fortes, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Vai de encontro aos filhos que estão afastados, aos filhos que se encontram como filhos de Belial, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, nós sabemos que o Senhor tudo pode, só o Senhor pode transformar aquele coração, ó Pai. Vai de encontro, Deus, vai visitá-lo nessa noite, Pai. Quebrante aqueles corações, coloque o arrependimento em suas vidas, ó Deus. Dá-nos a bênção de vermos filhos em Teu altar, filhos dispostos a fazer a Tua vontade, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus. Proteja nossas famílias. É o que nós lhe pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.